Vivemos uma época em que artistas têm as suas carreiras praticamente encerradas por causa de problemas na sua vida pessoal. Esse é o assunto desse vídeo, onde eu vou misturar esse tal de DJ Ives, Marilyn Manson e Eric Clapton. Não entendeu? Vou te explicar, presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu quero interromper um pouquinho o nosso papo, porque eu tenho uma dica sensacional para você. Assim, com muito orgulho, nós temos agora um novo parceiro aqui no canal. E diferente de todos os outros, cachaça única. Fora de brincadeira, é a cachaça mais sensacional que eu já tomei até hoje. E não é cachaça de boteco, né? Aquela que você vai lá, chega aí, vê uma aí. Não, cara, isso aqui é bebida de gente grande e de gente séria, porque é uma cachaça extra premium. E eu não tô brincando, é a melhor cachaça que eu já tomei até hoje. Ela é tão sofisticada quanto aqui o melhor uísque que você pode tomar. Aliás, eu mesmo dei um tempo no meu tradicional bourbon de final de noite, de final de semana, e substituir aqui pela cachaça. Pra ter uma ideia, aqui ó, já tá pela metade aqui. Pra você ter uma ideia de como eu gosto dessa cachaça aqui. Ela foi envelhecida por 4 anos em 4 tipos de madeiras diferentes. E isso proporciona para essa cachaça um sabor e uma qualidade simplesmente inacreditáveis. Ela não é única só no nome. Como eu disse, eu troquei o meu tradicional bourbon de final de noite, de final de semana, por essa cachaça aqui. Claro que você que nos segue, você tem privilégios. Você vai clicar aqui no link abaixo ou no QR Code e você vai preencher com o cupom de desconto tradicional. Regis Tadeu Indica, tudo junto. E aí, na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Para uma bebida simplesmente sensacional. Então não esquece, clica aqui no link abaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto, como você já faz sempre, com Regis Tadeu Indica, e na hora de finalizar a compra, 20% de desconto. É uma bebida simplesmente sensacional. É a melhor cachaça que eu já tomei até hoje. Pra você ter uma ideia, eu troquei o meu bourbon por ela. Eu recomendo, tá bom? Não perca essa oportunidade aqui. Vamos seguir em frente com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, nós vivemos hoje numa época, ao contrário do que acontecia num passado não tão distante, em que artistas têm as suas carreiras praticamente pulverizadas, carbonizadas por problemas na sua vida pessoal. Antes de eu entrar nesse assunto, é claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como é, vai visitar a nossa novíssima loja, que tem camisetas sensacionais, como essa aqui, ó, né? E eu fui motivado a fazer esse vídeo por conta dessa confusão absurda que aconteceu com esse tal de DJ Ives aí, entendeu? O cara que foi flagrado espancando a mãe, a ex-esposa, a mãe do filho dele de colo, cara, né? Que inclusive, né, dizem que isso era uma coisa que acontecia de uma maneira corriqueira, né? Que tem mais de um vídeo que foi vazado. E a atitude desse canalha é o típico exemplo de como atitudes calhordas agora são responsáveis exatamente por aquilo que eu falei, cara, pela carbonização da carreira profissional, justamente pela amplitude que isso alcançou nas redes sociais. E essa situação me fez pensar também no que aconteceu com o Marilyn Manson, né? E mais recentemente, cara, com o Eric Clapton, né? E com o Ted Nugent também.
Eu vou explicar. Eu sei que pode parecer meio confuso isso, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Primeiro, obviamente, esse tipo de fato não é nenhuma novidade. Muito menos, por exemplo, no caso desse tal DJ aí, né? Que, aliás, vamos combinar, né? Esse cara já deveria estar preso só pelo tipo de música que ele compõe, né? Isso aí já dava prisão perpétua. E não é novidade, infelizmente, cara, num país em que milhares de mulheres são covardemente espancadas quase que diariamente, o que é um absurdo total. E o que aconteceu com esse tal de DJ Ives aí foi muito além daquele cancelamento débil mental, né? Que de vez em quando aparece por aí. Ah, vamos cancelar o cara. Esse tal de DJ Ives, ele foi preso, ele está preso, ele não consegue a liberação por habeas corpus. As plataformas digitais de streaming retiraram as músicas dele de todas aquelas playlists horrorosas que eles ficam sugerindo para quem entra, né, nessas plataformas, Spotify, Deezer, essa coisa toda. A gravadora Sony rescindiu o contrato dele quase que imediatamente depois que os vídeos apareceram. E não sei se você sabe, mas esse cara era contratado da Sony porque ele era o produtor de verdadeiras abominações musicais, né? Tipo Zé Vaqueiro, Xande Avião e muitos outros que a gravadora está apostando como a nova cara do forró no Brasil. Entendeu? Negócio absurdo, assim. Além disso, empresas e outros artistas se encarregaram rapidamente, né, de se posicionar contra o tal DJ Ives e tomando atitudes concretas. Concretas que eu te falo, dando declarações contra o cara, aquela coisa. Que ok, é isso mesmo. Você tem que se declarar contra a atitude desse sujeito. E, musicalmente falando, a carreira desse tal DJ Ives acabou. Acabou. Graças a Deus. Acabou. Inclusive, tem vários pseudo-artistas aí, tipo Latino. Esses caras tinham feito parcerias com esse tal DJ Ives e tiveram que cancelar o lançamento dessas parcerias, cara, com um prejuízo financeiro muito grande, porque essas músicas não vão ser lançadas mais. O que também, né, é um alívio para os nossos ouvidos. Esse tal de DJ Ives, cara, ele passou a ser execrado em todos os níveis, né? Pessoal, social, profissional. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não só no Brasil, mas no mundo, está muito próximo do fim aquele papinho de que celebridade pode fazer tudo porque é artista. Esse papo já era. E sabe por quê? Porque para o mercado acabou a distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Entendeu? Para o mercado, isso não existe mais. Você quer outro exemplo? Marilyn Manson. Olha o que aconteceu com Marilyn Manson, que foi acusado por mais de uma dúzia de mulheres, e ele está sendo processado por várias delas, como tem duas atrizes que todo mundo meio que conhece. Uma é a Esme Bianco, que atuou no Game of Thrones, e a outra é a Evan Rachel Wood, né, que atuou no Westworld e mais um monte de filmes. E o Marilyn Manson está sendo processado por agressão sexual, tá? Que é um crime gravíssimo, gravíssimo. Ainda mais nos Estados Unidos.
E o Marilyn Manson, ele esteve foragido um tempo atrás, uns dias atrás. O cara teve foragido por 2 semanas, né? E até que ele se entregou para a polícia, né? E ele esteve foragido por quê, cara? Ele estava sendo procurado por causa de uma agressão que ele cometeu contra um cinegrafista em 2019. Ele passou 2 semanas foragido e ele se entregou, dias atrás, ele se entregou voluntariamente, vamos dizer assim, né? Se entregou à polícia voluntariamente. E esse voluntariamente foi por quê, cara? Para que ele obtivesse mais facilmente uma liberdade condicional para responder a esses processos. Porque senão, bicho, se o cara fosse capturado, era chilindró. E o Marilyn Manson, ele não negou nenhuma dessas acusações. Ele disse que são, distorções, né, horríveis da realidade. Presta atenção, a justificativa do cara não é eu não fiz isso. São distorções horríveis da realidade. Se ele for considerado culpado desses processos todos, o Marilyn Manson, cara, ele só vai conseguir fazer shows para os colegas dele lá na penitenciária. E aí, com toda essa confusão, cara, a carreira do Marilyn Manson acabou. Tá? Porque até mesmo o selo pelo qual ele gravou discos, os últimos discos do Marilyn Manson são muito bons. O selo chama Loma Vista. E esse selo, ele anunciou que ele não vai, que ele encerrou o contrato com o Marilyn Manson, não vai fazer qualquer promoção dos discos dele, não vai lançar mais nada. Inclusive, ele lançou 2 ótimos discos por esse selo, que é o Upside Down, de 2018, e We Are Chaos, de 2019. Discos muito bons. Mas só que o selo já avisou, cara, que não vai mais trabalhar com o cara. E eu aposto quanto você quiser, cara, que nenhuma gravadora, nenhum selo vai querer pegar o Marilyn Manson para colocar no seu cast. Porque isso seria um desastre em termos financeiros. Em termos de tudo, cara. Marilyn Manson já era. Assim como o tal DJ Ives. Outro cara, por exemplo, que eu acho que a carreira já acabou. Ted Nugent. Pois é, para variar, né? Ted Nugent sempre metido em confusões. Ele, inclusive, ele apoiou o Trump, apoiou lá aquela invasão lá do Congresso, aquela coisa toda. E ele passou o tempo inteiro, cara, fazendo quase uma campanha explícita contra a vacinação, contra o Covid. E o que aconteceu? Ele pegou Covid e, segundo ele mesmo, ele deu entrevista, ele quase morreu. Pois é, como diz uma amiga minha, a língua é o mais doloroso chicote para a bunda. E é isso mesmo. E aí teve o caso mais recente do Eric Clapton, né? Primeiro, o Eric Clapton com aquela postura absurda em relação a ser contra a vacinação, né? Ele, inclusive, ele se posicionou contra depois que, segundo ele sofreu efeitos colaterais terríveis depois que ele tomou a vacina, né? Quer dizer, ele já estava doente há muito tempo, né? Teve uma época que ele estava andando em cadeira de rodas, ele não conseguia mais tocar, porque ele sentia dores seríssimas nas mãos, passou grande parte da vida tomando heroína e cocaína como se fosse café com leite, e agora a culpa é da vacinação, cara. Ele, inclusive, chegou a gravar 2 músicas bem legais, inclusive, junto com outro cara que é muito pouco adepto da ciência, que é o Van Morrison, né? O Eric Clapton, ele gravou The Rebels e uma outra que chama
Stand and Deliver, junto com o Van Morrison. E as duas músicas são legais, cara, né? Por incrível que pareça. E agora, mais recentemente, o Eric Clapton ele avisou que ele não vai fazer shows em locais em que as pessoas não vacinadas sejam proibidas de entrar. Que é o que vai acontecer em toda a Inglaterra. Aliás, não só em toda a Inglaterra, que é uma coisa que vai acontecer em todos os países do mundo. Eu até entendo que o Eric Clapton tenha passado pelas dificuldades que ele mencionou. Mas ele, assim como todos esses idiotas que são contra a vacina, eles não estão pensando nas outras pessoas, na capacidade de contaminação que eles têm em relação a outras pessoas, cara. E agora que o Eric Clapton está tentando reiniciar uma agenda de shows, né? O que eu já acho um completo absurdo em relação à situação que a gente está vivendo, o cara ainda vem com esse discurso. Você sinceramente acha que o Eric Clapton, acha que vale a pena investir nesse tipo de discurso e postura, que aliás que não é nenhuma novidade em quem acompanha a carreira do Eric Clapton, né? Como a de tantos outros, nesse momento, cara, é claro que não vale a pena. Desse jeito, cara, o Eric Clapton ele vai acabar fazendo show, sabe onde, cara? Na sala da casa dele. Tá? E outra, cara, ainda mais agora que a gente sabe que em vários países a taxa de pessoas hospitalizadas e que estão morrendo é muito alta exatamente entre as pessoas que se negaram a tomar a vacina. Então, assim, quem está aconselhando os outros a não se vacinarem, ele não está dando a mínima bola para a sua saúde, para a sua longevidade e para as pessoas que convivem com as outras, cara. Para você ter uma ideia, essa paranoia burra anti-vacina, ela chegou num ponto em que, na França, por exemplo, quem não se vacinar não vai poder fazer nada em público. Não vai poder ir no cinema, não vai poder ir a restaurantes, museus, não vai poder entrar em aviões e trens, shows, obviamente. Os profissionais de saúde que são negacionistas, eles vão ser impedidos de trabalhar e eles vão ficar sem salário. Tá certo. Eu, pessoalmente, como eu já disse anteriormente, em vídeos aqui, em várias entrevistas que eu concedo, eu separo a pessoa física da pessoa jurídica na hora de ouvir os discos. Isso para mim é fundamental. Então, pessoalmente, como consumidor e como profissional dessa área da música, eu vou continuar ouvindo os discos do Eric Clapton, os discos do Marilyn Manson, os discos do Ted Nugent, assim como eu vou continuar ouvindo os discos do Michael Jackson, né? Os discos, vou continuar ouvindo os discos do Michael Jackson. Vou continuar ouvindo os discos do Gary Glitter. Aqui, ó, tá vendo? São uns discos bem legais, por sinal. Vou continuar ouvindo. Agora, a questão é que o mercado provavelmente não vai dar mais nenhuma chance para esses nomes que eu falei agora, né? Michael Jackson não, Gary Glitter não, já está aposentado. Mas não vai dar, provavelmente o mercado não vai dar mais nenhuma chance, nem para o Eric Clapton, nem para o Marilyn Manson e nem para esse tal de DJ Ives aí. Você tá entendendo? Não vai dar chance de lançar discos no futuro e muito menos, cara, de fazer turnês. Porque, como eu já expliquei para você várias vezes, cara, sempre você tem nas turnês patrocínios de marcas, né? De produtos. E ninguém vai querer ter a sua marca, o seu nome,
atrelado a esses caras. É por isso que, na minha opinião, DJ Ives, Marilyn Manson e Eric Clapton, a carreira desses três, por diferentes motivos, todas decorrentes de atitudes na sua vida pessoal, as carreiras desses três já eram. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito desse assunto. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito disso. Não só em relação a esses três, cara, em relação a tudo que está acontecendo. As carreiras sendo pulverizadas por conta de atitudes na vida pessoal. Deixa o seu comentário aqui, né? Com educação. E não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz, e visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, tá bom? Isso aqui, ó, é um recado, evidentemente, para esses artistas débeis mentais. Enfim, tá bom? Então um abraço para você, para sua família e para seus amigos. Saúde e vacinem-se sem pestanejar. Você vai estar pensando em você e principalmente em quem você ama, em quem convive com você. Tá bom? Um abraço e até a próxima.